Olá, aqui é a Júlia e nesse episódio eu vou passar para você os 4 passos para você especificar corretamente o pressurizador aí para a obra, para o projeto do seu cliente. Primeiro, Júlia, quando que eu uso um pressurizador? a gente usa e instala um pressurizador dentro do modelo BIM lá na obra quando a gente não tem a pressão necessária normalmente, por gravidade ali na tubulação. Então, a situação mais comum que a gente tem é o reservatório vai alimentar aquela residência ou aquele edifício. E aí, a pressão que sai do reservatório e vai para os pontos não atende à pressão, principalmente no ponto crítico, que é onde a gente faz o principal dimensionamento. Então, quando a pressão por gravidade que está saindo do reservatório não é confortável, né, além da mínima da norma, que a gente já considera a norma como mínimo do mínimo do mínimo, a gente precisa chegar com uma pressão confortável lá no chuveiro. E se essa pressão por gravidade até o chuveiro não atende o confortável, o conforto do usuário, do nosso cliente, a gente precisa instalar um pressurizador ou adotar outras medidas. Claro que em um projeto a gente sempre costuma buscar outras soluções antes de colocar um pressurizador, porque o pressurizador é um equipamento mecânico ali que vai precisar de manutenção, vai precisar de ponto elétrico, então é um equipamento que a gente busca evitar e busca outras soluções antes de instalar ele. Quais soluções, Júlia? Nós temos várias soluções, mas as principais e mais comuns é elevar o reservatório para chegar numa pressão confortável, aumentar o diâmetro da tubulação, trocar as peças, as conexões que tem do trecho do reservatório até o ponto mais desfavorável, em vez de joelho, por curvas para reduzir a perda de carga. Então essas são três as principais soluções, porém temos outras que a gente analisa e busca adequar, mas muitas vezes essas soluções não são suficientes ou são inviáveis para aquele projeto, como por exemplo, elevar a caixa do reservatório. Dependendo do projeto arquitetônico da residência, principalmente, a gente não consegue ter uma grande volumetria ali para elevar o reservatório na quantidade necessária para chegar numa pressão confortável no chuveiro. Então, muitas vezes, uma dessas soluções se torna inviável e a gente vai tentando adotar as outras para chegar numa pressão melhor para o nosso cliente. E aí temos situações que a gente precisa instalar o pressurizador, que é essa pecinha aqui, que a gente instala ela na tubulação hidro, porém não é somente aqui que a gente instala, não é somente do reservatório até o ponto do chuveiro. Eu já vou mostrar para você uma outra situação de como que a gente utiliza, de que forma que a gente projeta, e é uma situação muito comum também. Então vamos lá. O primeiro passo para você especificar corretamente o seu pressurizador. Você vai precisar definir qual que é o acionamento daquele pressurizador. Nós temos duas formas de acionamento, ou por fluxostato ou por pressostato. Júlia, qual que é a diferença? Qual que eu vou utilizar no meu projeto? Então vamos lá, para você entender. Resumidamente, de forma bem clara e direta, o fluxostato ele é um pressurizador que ele funciona por fluxo. Então, o que que acontece? Passou o fluxo d'água por ali, ele vai acionar, que é a situação desse projeto aqui, ó. Que a gente tem o reservatório superior, na verdade a gente tem 2 reservatórios, costumamos recomendar e adotar, na maioria dos casos, quando possível, 2 reservatórios superiores. E aqui, ó, quando alguém abre uma torneira lá embaixo, abre o chuveiro, abre qualquer ponto hidro que vai sair água, o fluxo de água vai sair desse reservatório, vai sair desse outro também e vai passar pelo pressurizador. Então, o fluxo de água saiu, passou pelo pressurizador, pá, ele acionou. Aciona por fluxostato, tá? O que que é o pressostato? Pressostato é uma situação um pouquinho diferente, que é quando a gente precisa de pressão, ocorre uma diferença de pressão que vai acionar o pressurizador. Isso acontece nesse imóvel aqui, ó. A gente é um edifício, tá? Então a gente tem um reservatório inferior e temos 2 pavimentos de garagem acima desse reservatório. O que que a gente fez? A gente bombeou a água desse reservatório para essas 2 garagens acima. Então não vai, se eu abrir uma torneira lá em cima na garagem aqui do primeiro andar, se eu abrir ela não vai sair água, porque se fosse por fluxostato, né? Porque o fluxo de água não vai passar.
ele precisa ir de baixo para cima. Então eu preciso que esse meu pressurizador aqui, ele seja de pressostato. Então ele identificou uma diferença de pressão, ele aciona e bombeia e pressuriza essa água, né? Bombeia essa água para cima. Então, na maioria dos casos, assim, de forma geral, o que que acontece? Fluxostato é quando a gente tem a saída de água acima do pressurizador e a água vai para baixo. Pressostato é quando a gente tem a saída de água abaixo do pressurizador e essa água vai para cima. De maneira geral, é essa aplicação que a gente usa, tá? Então, aqui é um exemplo real de um projeto real, já foi entregue, inclusive já foi executado, do pressurizador por pressostato, bombeando, né, pressurizando essa água para cima, para as torneiras lá dos pavimentos superiores. E já nesse outro caso, é de uma residência, que a gente tem a pressurização dessa água também até os pontos abaixo. Então, aqui a gente está na cobertura, depois vai descer e vai pressurizar essa água para atender a pressão confortável, para atender a pressão de utilização ali do usuário, tá? E aí a gente tem vários detalhes que não vai dar pra gente abordar aqui nesse episódio, mas a gente tem vários detalhes das uniões que tem que ter antes e depois do pressurizador, o bypass que fica normalmente fechado, mas tem que existir caso tenha algum problema aqui no pressurizador para fazer a manutenção, sempre ter registro, os adaptadores roscáveis para realmente conectar a tubulação no pressurizador. Então tem alguns detalhes aqui da executar em cima de instalar o pressurizador aqui, ó, em cima de base elevada de 10 centímetros. A gente também recomenda que tenha uma camada de borracha aí, porque o pressurizador, ele tende a ter vibração, principalmente depois de 3, 6, 1 ano, 2 anos de utilização, ele tende a vibrar mais. Então essa base de borracha, ela impede que tenha muito ruído na hora dessa vibração quando o pressurizador está acionado. Então é isso, o primeiro passo é o acionamento. Júlia, qual que é o segundo passo para a gente especificar esse pressurizador? A gente precisa saber quanto de água. Então, passo 2, vazão. A gente precisa saber quanto de água vai passar por esse pressurizador. Quanto de água esse pressurizador vai precisar pressurizar. E a gente gosta de considerar aqui sempre as piores situações. Por quê? Vai depender de quantos pontos vão estar abertos, né? Se vai abrir junto o lavatório e o chuveiro, se vai abrir 2 chuveiros, um lavatório mais a pia. Então, a gente costuma considerar a pior situação hipotética ali dentro do projeto. Por quê? Para não ter falta de vazão e não conseguir atender a demanda da necessidade daquele pressurizador. A mesma coisa para o pressurizador que eu mostrei aqui anteriormente. A gente procura atender a vazão máxima aqui das torneiras, que também não é uma vazão muito alta, e a gente consegue resguardar o cliente de que vai atender aqueles determinados pontos. Claro que se eu tiver 20 torneiras, eu não vou ter as 20 torneiras ligadas ao mesmo tempo. Dificilmente eu vou ter isso. Então, a gente coloca um circuito de torneiras que podem ser ligadas numa pior situação para atender essa vazão de acionamento desse pressurizador, tá bom? E aí, a gente vai para o terceiro passo, que é o quê? A pressão. A pressão a gente costuma considerar ela geralmente em MCA, metros de coluna d'água, né? Só que tem um ponto importante. A gente não deve considerar, em hipótese alguma, apenas o desnível. O desnível entre o pressurizador, né, o reservatório inferior, e a torneira mais alta, ou então o desnível entre o reservatório e o ponto do chuveiro, considerando a pressão que precisaria chegar lá naquele chuveiro. A gente não pode, em hipótese alguma, considerar apenas o desnível. A gente tem que considerar, sim, desnível mais a perda de carga ao longo de toda essa tubulação para fazer um cálculo, para fazer um dimensionamento correto. E claro que aqui a gente vai atender a pressão do ponto mais desfavorável, né? Então, o pressurizador precisa atender o ponto mais desfavorável, que aí, sabendo do ponto mais desfavorável, a gente sabe que ele atende os demais pontos. E também aqui no ponto mais desfavorável, é importante a gente frisar que a pressão indicada lá na norma é uma pressão mínima, mas a gente precisa sim fazer um projeto de resultado, um projeto de qualidade para o nosso cliente, e essa pressão precisa atender a pressão confortável para o nosso cliente, não apenas e somente a pressão mínima que diz lá na norma, beleza?
Agora o item 4, passo 4. Então a gente já viu acionamento, a gente já viu a vazão, a gente já viu a pressão e agora no item 4 a gente vai ver a potência. Qual que é a potência do pressurizador, tá? Aqui vou te desapontar um pouco se você tinha uma ideia de que a potência era um número X e é somente aquele número. Tira essa ideia porque realmente não funciona assim na prática. Por quê? Aqui a gente precisa levar em consideração o catálogo dos fabricantes. 2 catálogos que eu gosto de utilizar, de 2 fornecedores que eu gosto muito de utilizar, são da Lorenzetti e também da Schneider. Inclusive da Schneider a gente recebeu esse catálogo físico aqui, ó. Eu gosto muito de mexer, é mais fácil de olhar, é mais fácil de analisar, ver as possibilidades que eu tenho para tanto pressurização, quanto bombeamento, quanto bombas de circulação. E você também pode entrar em contato com as marcas, né, com o fabricante e tentar pegar um catálogo ali para tu ter no teu escritório, para conseguir especificar ali pro teu cliente de forma mais fácil e também ter essa opção para mostrar pro teu cliente na hora de apresentar o projeto, que fica bem bacana na apresentação. Então vamos lá. O que acontece, Júlia? Por que não é um valor X e é aquele valor e ponto? Porque depende de cada fabricante. Então, o fabricante da Lorenzetti, eu vou precisar entrar aqui no catálogo da Lorenzetti e juntar os 3 itens anteriores: o acionamento, a vazão e a pressão. E com esses 3 dados que eu vou vir aqui no catálogo do fabricante e realmente vou especificar o pressurizador para o meu cliente, tá? Então aqui a gente vai avaliar qual que é a pressão máxima que esse pressurizador atende, qual que é a vazão máxima, porém, essa vazão e essa pressão máxima, concorda que elas são máximas, então elas são variáveis. Trabalha com pressão mínima e com pressão máxima, vazão mínima e vazão máxima. Quando que eu vou atender o meu imóvel com a pressão e vazão que eu preciso? A gente olha ou na tabela ou nesses gráficos, nos ábacos, né? Quando a gente tem a variação de pressão, de quanto a gente tem a variação de pressão e vazão. Então, tá vendo que quanto maior a pressão que o meu pressurizador estiver pressurizando, menor a vazão que ele vai estar pressurizando. Então, a gente sempre tem que chegar no termo de atender tanto a vazão quanto a pressão, tá? Então, aqui ele tem umas formas de uso e cada um deles tem essa tabelinha bem fácil de você encontrar, ó. Funciona por fluxostato, funciona por pressostato. Já vem essa especificação aqui no catálogo do fabricante, ó. Pressostato e fluxostato. Então, você vai especificando ali pro teu cliente, tá? Aqui na Schneider, a gente tem um pouquinho diferente, que eu também gosto bastante de trabalhar dessa forma, com as tabelas, que as tabelas já vêm com as seguintes informações, ó. Aqui eu tenho a altura manométrica em metro de coluna d'água, que é aquela pressão que a gente dimensiona com o desnível mais a perda de carga ali na tubulação. E aqui a gente tem a vazão em metros cúbicos por hora. Depende do catálogo do fabricante, pode mudar a unidade de medida e aí você precisa converter de uma para outra, tá? Então aqui o que acontece? Eu tenho a minha altura manométrica, que são esses números aqui primeiros, 1, 2, 3, 4, 5, e a minha vazão. Então eu preciso ver, eu preciso de pelo menos 6 metros de coluna d'água, beleza. Então, 6 metros de coluna d'água, deixa eu tirar o zoom, vamos ver se vai aparecer tudo. Aqui, ó, 6 metros de coluna d'água, esse modelo aqui atende só 0,9 metros cúbicos por hora. Esse outro modelo aqui atende 3,1 metros cúbicos por hora. Então, qual que atende o seu projeto? Esse primeiro modelo de pressurizador ou o segundo? Nenhum deles, você vai para outro tipo de especificação, outro modelo de pressurização, né? Como, por exemplo, esse aqui, que é o dos projetos ali em função da vazão. A gente precisava de vazões maiores. E aí, você vai especificar. Então, tem que conciliar os 3 itens anteriores: acionamento, vazão, pressão e aí a potência aqui para o teu cliente. E aí você tem realmente o teu pressurizador especificado de forma correta e completa. Não adianta apenas lá no projeto especificar: preciso de um pressurizador de meio CV, 1/6 de CV, 1 CV. Não dá, porque a diferença de potência de cavalos é diferente de fabricante para fabricante. Então, a gente precisa especificar o acionamento, a vazão,
a pressão, e aí a gente cita recomendações de fabricantes. Eu sempre gosto de citar pelo menos 3 no projeto de fabricantes que o meu cliente pode comprar. Não adianta eu especificar para ele um fabricante lá do outro estado que ele não vai conseguir nem comprar o pressurizador. Então tem que atender aos fabricantes, aos fornecedores que tem ali na região do teu cliente, tá? Então deixa aí anotado esses 4 itens, esses 4 passos simples para você especificar corretamente o pressurizador aí no seu próximo projeto.